Sabe aquelas pessoas inconvenientes que insistem em dar a opinião delas mesmo quando a opinião não é bem-vinda? E às vezes essa opinião, ela vem para te atingir, ela vem para apontar os seus erros, os seus defeitos, ao invés de te ajudar. E geralmente essas opiniões, elas influenciam nas nossas ações e nas nossas decisões. Assim como eu tenho certeza que provavelmente você já deixou de fazer algo ou de falar algo por receio do que as pessoas iriam pensar ou falar de você. Pois é, nesse vídeo eu quero trazer técnicas muito fáceis, rápidas e práticas para que você entenda quando a opinião de alguém é bem-vinda e quando ela não é. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Inara Psolato, eu trabalho com criação de conteúdo no digital há mais de 5 anos e eu falo sobre desenvolvimento pessoal nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e agora aqui no YouTube também. E uma coisa é fato, nós já deixamos, você já deixou e eu também já deixei de fazer algumas coisas por conta das outras pessoas, do que as outras pessoas pensariam ou falariam para mim ou em relação a mim. A grande questão é que essas coisas que nós deixamos de fazer por conta da opinião alheia são coisas que impactam diretamente na nossa vida, nos nossos resultados e no propósito que Deus tem pra gente. Então é muito importante que você saiba filtrar o que as pessoas te dizem e entender se aquilo faz sentido para você ou não, para que determinada opinião ou crítica construtiva não te afete, não atinja o seu coração e a sua mente, não te impeça de fazer o que você precisa fazer ou o que você quer fazer. Então, aqui nesse vídeo eu quero te dar o que eu uso, a técnica que eu uso para filtrar opiniões alheias. É uma técnica muito prática. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar exatamente como usar essa técnica, tá? Bom, é o seguinte, quando uma pessoa dá a opinião dela em relação a mim, ou em relação a algo que eu estou fazendo, ao meu trabalho, a forma que eu penso, a qualquer coisa, sabe? Mães vão se identificar, inclusive, nesse vídeo. Se você é mãe, eu tenho certeza que você recebe 1 milhão de opiniões sobre como criar, né? Como você deve criar o seu filho. Eu ainda não estou nessa fase, mas eu já ouvi muitos relatos. E isso vai servir muito pra você, tá? Essa técnica vai te ajudar a filtrar o que você deve e o que você não deve ouvir. Porque sim, existem algumas opiniões que são importantes que a gente ouça, que são importantes que a gente pense um pouquinho sobre para que a gente evolua. Mas na grande maioria das vezes são opiniões descartáveis, tá? Então, bora para a técnica. O que eu faço é o seguinte, eu tenho 2 princípios, 2 requisitos. Quando determinada crítica ou opinião chega até mim, de forma rápida, porque hoje já tá automático, né? De forma rápida eu analiso 2 coisas. Aquela pessoa que tá me criticando, que tá dando a opinião dela, ela tem que ter pelo menos 2 desses requisitos, tá? O primeiro é, ela tem que ter a palavra de Deus como base na vida dela. Como assim, Inara? Eu não tô falando sobre religião, tá? Não tem nada a ver com religião, tem a ver com Deus. Tem a ver com a palavra dele. Tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. E o nosso objetivo, a nossa missão aqui na Terra é que a gente busque ser um pouquinho parecido com Jesus todos os dias da nossa vida. Jesus foi o único ser humano perfeito que pisou aqui nessa terra e nós nunca chegaremos aos pés dele. Mas a nossa missão é que a gente busque ser um pouquinho mais parecidos com ele todos os dias. Então, se aquela pessoa que está me criticando, que está dando a opinião dela sobre mim ou sobre o que eu faço, se ela tem como base na vida dela a palavra de Deus, ou seja, ela busca ser uma pessoa melhor todos os dias, ela busca ser gentil, ser amorosa, ser correta, ser justa. E aqui eu não tô falando sobre ser perfeita. Acabei de dizer que não existe, só Jesus. Não estou falando sobre não pecar. Eu estou falando sobre ser uma pessoa que busca a palavra de Deus e que busca acertar todos os dias, mesmo sabendo que talvez ela erre. Se essa pessoa tem isso, ok, é um ponto para ela e é um ponto muito importante. Desses 2 requisitos, esse é o requisito mais pesado para mim, tá? O segundo requisito que essa pessoa tem que ter
é um resultado incontestável, principalmente na área pela qual ela está me julgando ou me dando a opinião dela. Quando eu digo resultado incontestável, é quando você olha e fala, meu Deus, essa pessoa, vamos usar o exemplo da maternidade, essa pessoa ela é uma mãe maravilhosa, então se ela tá me dando essa opinião, eu vou acatar e vou refletir para ver se vale mesmo para mim. Geralmente a gente recebe opiniões sobre o nosso trabalho, sobre como nós devemos trabalhar, como nós devemos exercer o nosso trabalho ou até mesmo como que nós devemos trabalhar. Se aquela pessoa que está te dando a opinião dela não tem resultado profissional, se ela vive na pindaíba, se ela vive reclamando do trabalho dela, por que você vai dar ouvidos a ela? Sendo que ela não mostra resultados naquela área. Se aquela pessoa está dando pitaco na sua vida amorosa, no seu relacionamento, mas o casamento dela é um verdadeiro caos, uma verdadeira confusão, não tem lealdade, não tem respeito, por que você vai dar ouvidos a ela? Não tem sentido. Então a pessoa ela tem que ter esses dois requisitos. Palavra de Deus como base na vida dela e resultados incontestáveis. Poxa, se aquela pessoa está me dando opinião sobre como eu devo gerir o meu dinheiro e ela é muito bem sucedida, então eu vou parar para ouvir ela. Eu vou refletir sobre o que ela tem a me dizer. Agora, se a pessoa não tem a palavra de Deus como base na vida dela, se a pessoa não tem resultados incontestáveis, resultados bons, principalmente naquela área pela qual ela está me dando a opinião, gente, a informação, a opinião, ela não chega nem a entrar na minha cabeça. Não chega nem a entrar. Quando a pessoa tem algum desses requisitos, por exemplo, ela tem só o resultado incontestável. Até entra, eu analiso para ver se faz sentido. Fez sentido? Ok. Como é que eu posso aplicar na minha vida? Não fez sentido? Sai. Entrou, saiu. Simples assim. Se a pessoa ela tem os dois requisitos, ela é uma pessoa que tem a palavra de Deus como base na vida e ela tem resultados incríveis, resultados que eu admiro, poxa vida. Aí eu vou parar, eu vou ouvir com muita atenção, eu vou refletir e eu vou pensar em como eu vou aplicar aquilo na minha vida. Então vocês conseguem entender que é muito importante a gente filtrar o que vai nos atingir, o que vai chegar no nosso coração e na nossa mente, porque quantas vezes a gente passa dias, tem gente que passa meses, ou até mesmo anos, com algo dentro da sua mente, dentro do seu coração, de uma pessoa que, assim, não segue os princípios que você tem, sabe? De uma pessoa que não segue os princípios que você quer pra sua vida. Mas mesmo assim aquilo te dói, aquilo te machuca, você fica remoendo aquilo dentro de si. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Só faz sentido você dar ouvidos a alguém que já tem algo construído e que tem Deus como base na vida dela. E eu quero salientar um ponto importante, tá? Quando eu digo resultados incontestáveis, é importante a gente analisar a situação como um todo. Porque tem pessoas que já me deram a opinião delas em relação ao meu trabalho, por exemplo, e elas são muito bem sucedidas financeiramente. Porém, em outras áreas da vida dela, como na vida conjugal, na vida familiar, na vida espiritual, na questão de saúde, é tudo um caos, é tudo uma bagunça. É importante que a gente analise a pessoa como um todo, tá? Então, assim, se ela tá te dando a visão dela sobre trabalho, e poxa, ela tem um bom trabalho, mas ela não tem um bom relacionamento com a esposa ou com o esposo, ela não tem um bom relacionamento com os filhos, ela não tem um bom relacionamento com ela mesma, sabe? Ela tem muitos problemas emocionais, então peraí, você pode até levar em consideração, mas com cuidado, com sabedoria. Quando eu comecei a colocar isso em prática, gente, minha vida mudou. Porque aí toda opinião alheia que eu recebo, eu começo a filtrar. Tá passando pelo requisito 1? Tá passando pelo requisito 2? Eu ouço. Tá passando pelo 1, mas não tá passando pelo 2? Ou tá passando pelo 2, mas não está passando pelo 1? Então eu vou pensar, eu vou analisar. Não tá passando por nenhum? Nem vou dar ouvidos. É óbvio que você não vai ser ignorante com a pessoa, né? Você vai ouvir não ouvindo, mas vocês entendem o que eu quero dizer? E qual que é a grande sacada? Eu tenho esses dois
princípios, esses 2 requisitos. Você pode criar os seus requisitos. Começa a colocar isso em prática e me diz se deu certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos, ok? Um beijo, tchau!